mas tinha uma base muito forte, jogadores que se conhecem. E o Flamengo simplesmente neutralizou o Botafogo e ganhou sobrando. Foi uma exibição realmente que, para um início de temporada, e com esse elenco que tem aí, mas é algo de fato que é impressionante. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informe e agora vamos continuar repercutindo tudo sobre esse grande título do Flamengo, 3-1 contra o Botafogo. Como vocês sabem, um domínio do início até o fim e a imprensa segue elogiando demais a atuação do Flamengo, o comando técnico do Felipe Luiz, a coletiva dele que foi espetacular, muito esclarecedora, e com isso o Flamengo faz uma grande partida e enfrenta um grande adversário, né? Botafogo, que no último ano dominou o futebol brasileiro, foi campeão do Brasileirão e também da Libertadores, perdeu alguns jogadores importantes, né? Os principais, o Almada e o Luiz Henrique, e com isso o Flamengo se fortalece e já no primeiro clássico do ano enfrenta ali um grande adversário e vence com muita tranquilidade. Isso deixou muitos impressionados e é isso que vamos acompanhar a partir de agora, os comentários do Vitor Sérgio Rodrigues e também os comentários do João Guilherme ali, que elogiou demais a impressionante atuação do Flamengo contra o Botafogo. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Os links dos canais citados estarão aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. A atuação do Flamengo jogando dentro do que quer, do que pensa de futebol, o Felipe Luiz. Já faz tudo aquilo que você está acostumado a fazer aqui nas mídias sociais da TNT, curtir, compartilhar, se inscrever no 2025 Supercopa Rei, né, em homenagem sempre merecida e justas ao Rei Pelé. E o Flamengo venceu por 3-1 numa atuação soberba, numa excelente atuação, num domínio praticamente dos 90 minutos, em que o Flamengo se impôs, o Flamengo jogou um futebol em que dominou praticamente o tempo todo e venceu sem susto. Na verdade, o placar de 3-1 acho que ficou até pouco diante do domínio que foi a partida. É bem verdade que o Flamengo voltou a se preparar antes do que o Botafogo, então o Flamengo está num estágio de preparação melhor. O Botafogo não tem técnico, né? O Flamengo jogando e treinando com o trabalho do Felipe Luiz, mas o fato é, o Botafogo foi dominado completamente pelo Flamengo. O jogo ele foi paralisado por 1h15, 1h20, por conta das fortes chuvas que caíram na tarde de domingo em Belém. E antes da paralisação e depois da paralisação, o Botafogo não conseguiu competir com o Flamengo. Foi um Flamengo que abusou das jogadas pelos lados do campo. E ali, jogadores que se destacaram muito, Wesley pelo lado direito, uma grande partida do Wesley, Michael pelo lado esquerdo. Por dentro, Plata e Bruno Henrique flutuando. E assim o Flamengo foi construindo o seu jogo, o seu volume de jogo. Fez 1-0 num pênalti sofrido e cobrado pelo Bruno Henrique antes da paralisação, numa jogada que envolve praticamente todo o lado esquerdo do Flamengo, com o Gerson caindo por ali, o Plata, o Bruno Henrique recebendo na área, o Lucas Alter, que fez uma partida muito ruim, tentou dar o carrinho, o Bruno Henrique tirou a bola, foi derrubado na cobrança, bateu, o John caiu no lado certo, tocou na bola e não conseguiu defender. Aí, com 15 minutos, o jogo parou. O jogo, de fato, não tinha como continuar, uma chuva torrencial, um campo muito pesado, com poças, com campo alagado. E aí o árbitro, o Ramon Abate Abel, preferiu paralisar o jogo, primeiro por 30 minutos, depois por mais 30, e voltou ali com 1h15, 1h20. E na volta da paralisação, continuou com o Flamengo dominando totalmente, o Botafogo sem conseguir achar distância para pressionar, não conseguia criar praticamente nada. No primeiro, com meia hora de jogo, o Botafogo não tinha finalizado nenhuma vez, o Flamengo já tinha 7 finalizações, e pouco tempo depois o Flamengo fez 2-0, numa jogada que começa com o Flamengo atraindo o Botafogo para subir a marcação. Quando a bola retorna no Rossi, o Rossi dá aquela fatiada, encontra o Plata desvia de cabeça, a bola cai no pé do Michael. O Botafogo tinha subido essa linha, o Michael está em condição legal com o campo aberto, rola para o Bruno Henrique pega um petardo de primeira, a bola vai no ângulo, sem chance para o John. 2-0, e pelo cenário do jogo era muito difícil o Botafogo voltar na partida. No segundo tempo, o Flamengo ainda teve pelo menos três grandes chances,
e o Botafogo, tirando o gol, que foi numa saída de bola errada do Flamengo, o Botafogo praticamente não conseguiu criar nenhuma chance de perigo. Teve uma ou outra finalização do Alex Telles para o alto, uma ou outra cabeçada, bola aérea do Barbosa, mas no fim o Flamengo ainda fez o 3-0, depois de um passe errado do Walter, passe errado não, uma saída de bola errada do Walter, que o Luiz Araújo cortou, roubou e tocou por cobertura, e um pouco tempo depois o Patrick de Paula diminuiu. 3-1, não tem nenhum questionamento do jogo, uma superioridade grande do Flamengo, melhor do que o título. E eu sou um entusiasta de títulos assim, né? Se você acompanha meu trabalho aqui na TNT Esporte, você vê que eu gosto de títulos como Supercopa, Recopa. Eu gosto de animar e de agitar a pré-temporada, agitar o início da temporada. Mas esses títulos precisam... Falei isso quando o Flamengo ganhou, quando o Palmeiras ganhou, quando o Galo ganhou. Falei isso ano passado. Esses títulos precisam ser tratados na medida certa. Tem que comemorar, porque é um título, é muito melhor ganhar do que perder, mas também não pode achar que está tudo certo quem ganhou e achar que está tudo errado quem perdeu. Para o Flamengo, mais importante, eu acho, do que a própria taça, é ver o Flamengo jogando de uma maneira de se impor, de uma maneira de enquadrar o adversário no seu campo, de uma maneira de ter a posse de bola, produzir o tempo todo, jogar no campo de ataque com jogadores próximos, passes curtos, tentando desbalancear a marcação, que é o que o Felipe Luiz quer, que é a ideia do Felipe Luiz, com jogadores com liberdade. O Gerson, por exemplo, flutuou o campo todo, caiu na direita, apareceu por trás do centroavante, na jogada do pênalti, ele estava lá aberto do lado esquerdo. Então, mais do que o título, vale muito ver pensando no viés do Flamengo, o Flamengo jogar do jeito que o Felipe Luiz quer. Mais uma ótima atuação e o Flamengo conquista esse título 3-1. Lucas Alter, que fez uma partida horrorosa, né? Mas também estava no grupo. O Barbosa, que era titular absoluto. O Alex Telles. A dupla de volante que não conseguiu jogar. Gregory e Marlon Freitas. O Marlon Freitas não conseguiu sair jogando. O Arthur fez a sua estreia hoje. O Matheus Martins fez parte do elenco do Botafogo no ano passado, fez até boas partidas, e o Igor Jesus nem se fala. Ou seja, o Botafogo tinha praticamente o time que ganhou Libertadores e Brasileiro. Não tinha um treinador efetivo, o Carlos Leiria, mas tinha uma base muito forte, jogadores que se conhecem, e o Flamengo simplesmente neutralizou o Botafogo e ganhou sobrando. Foi uma exibição realmente que, para um início de temporada, e com esse elenco que tem aí, o Flamengo começou a treinar no dia 8 de janeiro, o Botafogo começou a treinar 6 dias depois, mas é algo de fato que é impressionante. O nível que o Flamengo já está neste início de temporada. E onde esse time pode chegar, né? Porque o Pedro vai voltar, o Danilo vai passar a jogar mais, e no meio do ano o Jorginho vai chegar, gente. É muito provável que o Jorginho venha para esse time do Flamengo. Vocês viram hoje a atuação do De La Cruz? De La Cruz, que é muito criticado, que realmente começou bem, mas depois se machucou e caiu muito de produção no ano passado, mas é um grande jogador, todo mundo sabe disso. O que jogou o De La Cruz hoje é brincadeira. O Pulgar, não é à toa que o Felipe Luiz é fã dele. Porque o Pulgar realmente é um jogador na posição dele de volante de muita qualidade. De muita qualidade. O Wesley, ele dá sinais nesse início de temporada que ele continua em franca evolução. Ele hoje, de novo, fez uma grande partida. Assim como o Alexandro, que desde que chegou, não é muito falado, mas vem dando show no futebol brasileiro. Vem jogando muito o Alexandro. O Gerson que a gente sabe.
líder dessa equipe, um jogador de muita qualidade, até deu uma bobeada ali no lance que ele poderia ter feito o gol e tocou para o lado, mas é um grande jogador que vive um grande momento. O Dorival Júnior estava acompanhando lá no estádio e provavelmente o Gerson será convocado e o Wesley tem grande chance de ser convocado. O próprio Felipe Luiz disse isso na coletiva. E o próprio técnico da seleção, Dorival Júnior, né? Ele deu uma entrevista ali naquela pausa, né? Entre os primeiros 15 minutos, aí teve aquela chuva e tal. Ele deu uma entrevista lá pra Globo e falou um pouco da importância de observar alguns jogadores, né? Até citaram ali o nome do Wesley, que certamente será convocado. Não tenho dúvidas de que o Wesley será convocado. É claro, vai desfalcar o Flamengo. Se não tiver aquela pausa, né? Vai ser um desfalque aí de peso importantíssimo para esse time do Flamengo. Ganhou com muita tranquilidade, então só elogios ao técnico Felipe Luiz, que vem fazendo um bom trabalho. Já fez uma sequência muito boa no último ano, né, naquela reta final de Brasileirão, e agora começa 2025 vencendo seus 3 primeiros jogos ali nesse Cariocão, né? Empatou um jogo na pré-temporada contra o São Paulo, mas é um jogo não valendo absolutamente nada. Já no Carioca voltou o time titular e venceu suas partidas ali. Agora vem vencendo mais um jogo importante, dessa vez uma final onde o Flamengo sobrou para cima do Botafogo. Diz o que você achou, comente abaixo, é importante demais a participação de vocês. Daqui a pouco voltaremos com muito mais informações. Um grande abraço e até logo mais. Valeu!